Pessoal, esse editorial está lotado de informação importante. Um dos pontos que nós vamos falar é sobre o capitão Assunção, que permanece preso, mas terá que ser solto depois da Assembleia Legislativa do Espírito Santo mandar um claro recado para o Alexandre de Moraes. A prisão é ilegal. Também nós vamos falar de um certo desespero do Lula. Por quê? Porque eles perderam a CCJ e eles não tinham acordado ao fato de que a admissibilidade do impeachment começa na CCJ. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Então, bora começar. O editorial vai estar bom. Compartilha para mais pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se. É sempre um prazer ter você aqui. Vamos começar falando do caso do capitão Assunção. Como vocês devem estar sabendo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender o capitão Assunção. O capitão Assunção, ele é deputado estadual do Espírito Santo. O Alexandre de Moraes deu uma decisão por causa de postagens no TikTok do capitão Assunção. A decisão do Alexandre de Moraes, segundo apurou a CNN, entendia que o capitão Assunção, com as suas postagens, ameaçava o Lula e o próprio Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes decidiu mandar prender o capitão Assunção. Já é algo absurdo, porque se o Alexandre de Moraes falou que ele se sentia ameaçado, ele é vítima. Não pode ser o julgador. É o básico do direito. Também, a competência não é dele. Entretanto, foi para a Assembleia Legislativa analisar. E o Alexandre de Moraes não pode, dentro da lei, recusar a liberdade do capitão Assunção. Olha o que diz essa matéria do Metrópolis. Deputado será solto com base em texto aprovado pelo próprio Alexandre de Moraes em 2022. Vou tentar explicar de forma clara para vocês aqui. Tem um pouquinho de direito, mas não é nada tão complexo. A Constituição fala em imunidade parlamentar. Segundo a Constituição, um deputado federal, estadual não, um deputado federal só pode ser preso em flagrante delito e por crime inafiançável. Então, o deputado federal só pode ser preso por flagrante delito, ou seja, tem que ser pego no ato do crime, e por crime inafiançável. Esse é o caso do deputado federal, está previsto na Constituição. E quanto aos deputados estaduais, também se aplica? Pois é, não há nada claro dizendo, também se aplica aos deputados federais. Foi para o STF decidir isso lá em 2021. E aí, por 6-5, voto apertado. Com o voto do Alexandre de Moraes, ele entendeu que a imunidade do deputado estadual também atinge o texto da Constituição, ou melhor, o texto constitucional que pega os deputados federais também serve para o deputado estadual. Então, o deputado estadual também só pode ser preso. Primeiro, pelo juízo competente. E que eu lembre, a competência deles é o STJ, não o STF. Mas é pelo juízo competente. É o primeiro ponto. Segundo, por crime em flagrante. Ou seja, tem que estar cometendo ilícito ali na hora. Pois é. Agora inventaram um tal de flagrante eterno, né? Isso não existe no direito. E também por crime inafiançável. O crime que foi argumentado até na matéria da CNN é crime de ameaça. Vem cá, nem público o crime é. Ele é condicionado à representação. Nem dá cadeia, dá detenção. Ou seja, é algo insano de se ver. E acertadamente, a própria Assembleia Legislativa do Estado teve coragem e cravou essa derrota para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, dizendo: nananina não, solta ele imediatamente, porque essa prerrogativa não é sua, é nossa. Se vai cumprir, não sei, mas aí ele está indo contra ele mesmo. Será que ele vai mandar prender ele mesmo por desrespeitar ele, a decisão dele? Sei lá, né? Brasil, dá para acreditar em tudo, né? Foi ironia, foi brincadeira, mas deu para vocês entenderem aqui a situação. Vamos lá, outro ponto é que o Lula não tinha entendido que hoje há uma pedra no sapato do Lula. É o seguinte, o Lula perdeu várias comissões importantes. Uma delas, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Só que o Lula não tinha se tocado que a Comissão de Constituição e Justiça inicia
o pedido de impeachment, ou seja, o juiz de admissibilidade inicia na CCJ, ou seja, é um calo a mais contra o Lula e a favor do impeachment. O Carlos Jordi fez uma publicação de uma matéria da CNN e escreveu o seguinte: o governo Lula fica preocupado com o impeachment. O PL assumiu a CCJ e é lá onde começa a admissibilidade do processo. O Brasil não aguenta mais tantos crimes de responsabilidade. Olha só a matéria do CNN aqui que vale a pena uma análise. A gente poder trazer esse debate para a mesa. O que é que agora, neste momento, está fazendo o pessoal ficar nervoso dentro do governo? Essa perda da CCJ, minha gente, virou assim um calo para o governo, porque é lá na CCJ que começa o processo de impeachment de um presidente da República. Essa admissibilidade ou não do impeachment. O governo teme que isso possa acontecer, Débora Bergamasco. Já começamos te ouvindo. Olha, é uma preocupação, sim, porque pedido de impeachment é igual CPI. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Há uma preocupação, há uma atenção. Até a Basília tem mais detalhes sobre esse assunto também, da preocupação do governo. Para a gente poder trazer... Gostei dessa matéria. Vocês gostaram? Coloca no comentário. Pois é, o juízo de admissibilidade começa assim na CCJ, mas depende ali da bênção de um único homem, Arthur Lira. Muitas pessoas se confundem. Mas impeachment não é no Senado, mas é na Câmara. Como é que funciona? É o seguinte: nós temos poderes. E nesses poderes existe a fiscalização de um poder sobre o outro. Como nós temos dois poderes legislativos, entre aspas, né? Porque nós temos a Câmara, que é um poder, faz parte do poder legislativo, e o Senado, que também faz parte do poder legislativo. Os dois juntos formam o Congresso Nacional. Eles são responsáveis pela fiscalização, tanto da presidência da República, que cabe ao Lira. Então é o Lira que fiscaliza o Lula. Então é por isso que você vê embate do Lira, chantagem do Lira para conseguir mais dinheiro, porque quem fiscaliza o Lula é o Lira. Já o Pacheco, que é o presidente do Senado, fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. Então o impeachment do presidente Lula é na Câmara dos Deputados. O impeachment dos ministros do STF é no Senado. Então o Lira dá um impeachment do Lula e o Pacheco dá um impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas todos precisam, primeiro, do aval do presidente da Câmara ou do Senado. Depois vai para a CCJ e lá tem o juízo de admissibilidade, ou seja, ela pode morrer ali, pode ser cortada, podada na raiz, na CCJ. Só que a CCJ agora está com a Caroline de Toni, que é do PL, e tem muita vontade de fazer ali um impeachment do Lula, eu não tenho dúvida disso. E até um dado interessante: a esquerda fica gritando para todos os lados: misoginia, a direita é misógina, a direita não gosta de mulher. Pois é, deixa eu contar um segredo para vocês. De toda a história, nunca mulheres ficaram à frente da CCJ, a não ser com duas exceções. Primeiro, com a deputada federal Bia Kicis, que foi no ano passado, se eu não me engano, e também no ano atrasado, e também, isso durante a gestão Bolsonaro, e também agora com a Caroline de Toni. E adivinha, não foi da esquerda. A direita indica as mulheres e respeita as mulheres muito mais do que a esquerda. Vamos lá. Você lembra do Lula ter sido declarado persona non grata em Israel? Quer dizer que o Lula não é bem-vindo em Israel. Acontece que o partido de direito Chega tem como candidato a primeiro-ministro o Ventura. E ele deu um recadinho para o Lula. Segundo ele, o André Ventura, se o Lula, se ele foi eleito primeiro-ministro de Portugal, Lula é persona non grata em Portugal também. Escuta só. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal.
E o senhor Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo, porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas, que este governo vai impor e não ajoelhar, e que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Vamos lá, pessoal. Ele falou também aqui do presidente da Espanha, que teve com Lula agora, e falou que os dois juntos, Lula e o presidente da Espanha, vão enfrentar a extrema-direita no mundo. Então, falou, ó, só vai entrar quando for necessário também. Não é persona não grata como o Lula. O Lula não entra hora nenhuma. Mas o da Espanha pode entrar quando necessário. E outro ponto interessante é que muita gente bateu no peito, ficou feliz, né? Quando disseram que o Lula ia levar o Brasil para o mundo. O Brasil voltou para o mundo. Pois é, a fala do Ventura aqui foi que não vão aceitar corruptos internacionais em Portugal. Por isso, Lula será uma persona não grata. O Brasil voltou mesmo. O Brasil de 2002, tá? Retrocedemos no tempo mais de 10 anos. Bora lá, pessoal. Outra matéria aqui agora do Gazeta Brasil. Eu sempre cito a fonte para vocês, viu? Juiz aceita queixa-crime de Bolsonaro contra o hacker Delgatti. A Justiça do Distrito Federal aceitou uma queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o hacker Walter Delgatti Neto pelo crime de calúnia. A queixa foi apresentada devido ao depoimento de Delgatti na CPMI do 8 de janeiro em agosto do ano passado. Durante a CPMI, o Walter Delgatti falou que o Bolsonaro tinha pago para ele invadir o sistema do CNJ e não conseguiu provar nada, não tinha prova nenhuma disso. E por isso, o Bolsonaro apresentou uma queixa de calúnia. Falou que o Walter Delgatti imputou um crime a ele e esse crime, na verdade, nunca aconteceu. E agora, a primeira instância, lembra? Toda vez que você vê o Bolsonaro ou alguém ter uma vitória, é primeira instância, nunca no STF. Coincidência, né? Mas a primeira instância falou, não, eu aceito a denúncia sim, porque eu acho que o hacker mentiu, tá certo? Há indício suficiente de autoria e prova da materialidade para aceitar a denúncia. Vamos lá, pessoal, uma coisa vergonhosa aqui. Vamos lá. Olha só essa cena deplorável, onde o senador Cajuru falta com respeito ao senador Cleitinho, tá? E tomou a devida resposta. Presta atenção aqui. Ô Cleitinho, desculpa pela visão, o Zé que me avisou. Sim. Embora te ver não é fácil, né? Com esse tênis ridículo, né? Mas com essa camisa muito bonita e a gravata também. O tênis ridículo foi comprado honestamente, sem propina e sem rolo, pode ter certeza disso. E aqui eu queria só dar total apoio ao nosso senador Romário. Pois é, pessoal. Então, assim, quem fala o que não quer, às vezes, quem fala o que quer, às vezes ouve o que não quer. Uma fala deplorável se preocupar com a roupa, ainda mais um sujeito como o Cajuru, né? Que parece que de estética e de moda também não é dos melhores para criticar o tênis do Cleitinho. O Gustavo Gaia, que é deputado federal por São Paulo, ele fez um pedido de desculpas em nome do estado de Goiás por ter colocado o Cajuru dentro do Senado. Eu assino também, tá? Esse pedido de desculpa do Gustavo Gaia, porque vocês devem saber, eu também sou goiano, sou lá do meu Goiás, sou pé rachado, comedor de piqui. Mas, há muitos anos, a vida e a trajetória me tirou de Goiás, me colocou primeiro em Minas Gerais, que me deu os maiores presentes da minha vida, depois me arrastou para São Paulo. E são 3 lugares que eu amo demais. E também, aqui eu concordo com o Gustavo Gaia, realmente, sabe, é um trabalho que, sabe, criou tanta expectativa que seria um parlamentar ímpar, e foi, mas não pelo lado positivo. Infelizmente, deixou muito mais a desejar, e quem votou nele, hoje eu te garanto que está decepcionado com o voto que foi dado, né? Então, Gustavo Gaia fez críticas aí, e críticas bem fundamentadas. Vamos lá, pessoal, vamos falar da esquerda, né? A esquerda sendo esquerda. Matéria da Folha de São Paulo. Investigado por corrupção, Alberto Fernandes é afastado do comando peronista da Argentina. Pois é,
Novidade, né? Pessoal da esquerda investigado por corrupção. Que coisa. O ex-presidente Alberto Fernandes pediu licença da liderança do Partido Justicialista, principal legenda peronista da Argentina, materializando o vácuo de lideranças que vive o histórico movimento político no país, depois de amargar um de seus piores resultados dos últimos 40 anos, na derrota para Javier Milei. Escuta, pega o fio da meada. Bukele conseguiu eliminar democraticamente, de forma coerente, sem precisar perseguir a esquerda, eliminar os corruptos, eliminar um sistema podre onde o narcotráfico tomava conta de El Salvador. Resolveu o problema de El Salvador. O Milei chegou com o pé na porta. O Milei está sendo detonado pela mídia. E se ele é detonado pela mídia, é sinal que ele é um bom presidente. Eu já estou começando a entender isso. Começou a levar pedrada da mídia, eu já começo a ter uma certa simpatia por esse sujeito. E o Milei não é diferente. O Milei está apanhando, mas está sendo ovacionado pelo povo argentino. Tem um vídeo que eu vou trazer para vocês no outro editorial, nesse não, para não ficar muito longo, onde o Milei, com a população dentro lá do plenário argentino, do legislativo argentino, anunciou que não vai ter mais fundão eleitoral. O povo ovacionando o Milei. E os políticos e a mídia com a cara de M. Sabe por quê? Porque os jornais não vão mais receber propaganda política dos políticos que querem se reeleger. Os políticos não vão poder mais fazer um caixa 2. E daí vai. Parabéns, Milei. Isso sim está mostrando ser um presidente de verdade, tá? Tá batendo bolão. Tá matando a Paula. Vamos lá. Olha só. Vocês viram que ultimamente as notícias internacionais estão rolando e até a Globo já não tá passando pano pro Lula mais. Eu tô trazendo matéria da Globo News para vocês. Entendam. E não são matérias ruins. Que coisa, não? Que coisa. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Vocês devem saber do seguinte. O Lula falou besteira. Quer dizer, é até pleonasmo falar isso. O Lula falou besteira. Quando? De novo? Qual? Né? Então é o tempo todo. Mas a última besteira que eu tô falando é sobre a Corina. Ele foi lá e falou pra Corina, olha, vocês ficam chorando aí a oposição de Maduro. E aí você vai ouvir a explicação. Agora não é nem minha, é da Globo News. Só que é o seguinte, tomou uma resposta bem dada e repercutiu o mundo inteiro tá rindo da cara do Lula, da chamada e da resposta que a Marília Corina deu no Lula. O Brasil voltou para o mundo como um pária da sociedade, ou seja, como alguém que está se distanciando cada vez mais do mundo democrático. Olha só, não sou eu, é a Globo News. Então, fique a seu critério se você acredita ou não. Maria Corina Machado, a candidata opositora, respondeu ao presidente Lula pelas redes sociais, abre aspas, eu chorando, presidente Lula, diz isso porque sou mulher, o senhor não me conhece, fecha aspas. E depois afirma, abre aspas, o senhor está convalidando os atropelos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que o senhor diz que apoia, fecha aspas. O fato, Marcelo, é que o cenário da Venezuela de agora e do Brasil de 2018, que o presidente Lula citou, não se parecem mesmo. No Brasil, naquela época, estava detido o então ex-presidente Lula. Na Venezuela estão detidos atualmente 300 opositores, entre os quais dezenas de lideranças e outras dezenas estão inelegíveis há anos. Não estão presas, mas estão inelegíveis há anos. Fora as dezenas de políticos que estão no exílio há quase uma década. No Brasil, os exilados da ditadura militar voltaram há mais de 40 anos. No Brasil, em 2018, Lula não podia disputar a presidência. Atualmente, na Venezuela, não podem disputar a presidência pelos próximos 15 anos, além de Maria Corina Machado, os outros dois mais famosos opositores, que são Henrique Capriles, que já foi candidato presidencial 2 vezes, e Fred Superlano. Eles poderiam ter sido, digamos assim, o step de Machado para essas eleições, mas não podem porque também estão proibidos. Maria Corina... Pois bem, e faltou falar uma coisa, né? Tá lá na Venezuela, mais de 40 opositores. A oposição ao Maduro tá fora. Aqui no Brasil, por enquanto, começou com o Bolsonaro, mas vai acontecer a mesma coisa que a gente já tá vendo que vai acontecer, né?
tem mais alguns aí que estão inelegíveis. Até o Hang está inelegível. Faltou dizer só uma coisa. Lula ficou inelegível em 2018. Qual foi o crime? Foi reunião com embaixadores? Não. Foi... sei. 7 de setembro lotado? Também não. Foi um crime daquele que o Ventura falou. Corruptos internacionais. Sim. Denúncias, decisões da segunda instância da justiça por corrupção. Então, contra fatos, o Lula cria argumentos. Essa é a realidade, né? Beleza? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. A gente tá de volta daqui a pouquinho, tá bom? Grande abraço.